Opa, e aí, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, estou começando aqui mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas em que eu chamo alguns chapas para conversar sobre as transformações que esse período de quarentena barra pandemia tem feito, mas também para se aprofundar em cima de saberes alheios, de outros conhecimentos, outras cabeças, outros pontos de vista. Vou chamar hoje meu chapa, cujo nome se mistura com o nome do seu próprio estabelecimento, né, e também com todo um movimento cultural que vem acontecendo aí há, sei lá, há um bom tempo, mas ele especificamente já trabalhando há mais de uma década e meia, especificamente com o rock independente, com a música independente de São Paulo e do resto do Brasil, e criou esse lugar chamado Casa do Mancha, que é uma das principais referências de casas noturnas do Brasil nesse século. Todo lado familiar e pequeno e aconchegante, inspirou inclusive outras casas pelo Brasil inteiro. Casa do Mancha, que hoje é literalmente a própria Casa do Mancha, uma vez que ele mudou-se para lá e está retomando aí uma das intenções originais de fazer a Casa do Mancha, que não tinha sido pensada originalmente para ser uma casa de shows. Eu vou conversar um pouco sobre isso, sobre toda a sua trajetória aí nesses 15 anos de São Paulo, acho que até um pouco mais. Ele não é de São Paulo, eu vou falar um pouco sobre de onde ele vem, enfim, e também como ele vem acompanhando essas transformações e como esse momento pandemia acabou puxando aí para as raízes do que ele queria para a Casa do Mancha originalmente. Vou chamar aqui ele para conversa, tem aquele momento de conexão que sempre demora. Obrigado aí pela audiência, lembrando aí para dar o joinha se você curtiu a entrevista e assinar o meu canal, caso você esteja chegando agora. Mancha está entrando e aí, olha aí, diretamente da Casa do Mancha, Eilo. E Fala-nos. aí, meu querido, tudo Tranquilo? certinho? Tudo jóia. Dentro do possível, né? Aquele jeito. Criando as nossas bolhas de sanidade mental para conseguir atravessar esse processo. Bolha sua, que eu estava comentando aqui na abertura, que virou sua própria bolha profissional, né? Estamos vendo aí você ao vivo de sua atual residência, agora a Casa do Mancha é literalmente a Casa do Mancha. Voltou a ser a Casa do Mancha. Ela foi a Casa do Mancha, aí virou a Casa do Mancha, e agora voltou a ser a Casa do Mancha. Uhum. É interessante esse movimento dela. Você está 100% aí de volta há quanto tempo? Tá, vai completar um mês. Ainda não deu um mês que eu voltei. E por Tá quase um que mês. morar na própria casa em vez de entregar o imóvel, continuar num outro apartamento, enfim? Cara, isso está Foi sendo difícil? a decisão, você disse? Foi Isso. difícil? Ah, não, não foi difícil, difícil. Eu sou virginiano, então eu sempre calculo bem as paradas. Traduz E isso, é isso. Então, virginiano é um cara que planeja tudo certinho. Traduz para mim um ali, astrólogo. é, ah, pô, que é isso? Como assim? Você não manja de signos? Eu sei que eu sou de Capricórnio, só. Melhor signo, Não, inclusive. normalmente virginianos são metódicos, tal, enfim, vai nessa onda. Eu acho que eu não sou exageradamente, mas eu tento sempre ser organizado, principalmente nas coisas de trampo e tal. Então, a decisão de vir para cá foi bem pensada, bem planejada. E além de virginiano, eu sou caipira, então eu sempre tenho um pé atrás, eu sempre vou devagar com as coisas, eu nunca tento não dar o passo maior que a perna e tal, sou sempre meio cabreiro com isso. Então, eu passei os 2 primeiros meses da pandemia pensando nas possibilidades. Em... Eu me dei conta, logo que rolou a pandemia, eu me dei conta que os meus últimos 15 anos eu me dediquei basicamente a trabalhos presenciais, a shows, a realização de shows. Até gravei discos e tal, mas enfim, não deixam de ser trabalhos presenciais, presencial no sentido de receber pessoas ali junto. Uhum. E aí, quando rolou isso, eu falei, uou, é, fudeu. Então eu vou ter que repensar tudo. Aí eu fiquei 2 meses repensando as possibilidades de transformação do meu trabalho. E Como é aí, que, deixa eu voltar um pouquinho antes, como é que você soube que precisava parar? O que que você cancelou? Como é que funcionou isso ali
no meio de março ali. Você fez show dia 14, 15, que foi o fim de semana final? Eu acho que o último, foi dia 14, foi o último dia que a gente abriu aqui a casa. O Tomás, que era meu sócio aqui da casinha, os 6 primeiros anos o Tomás foi meu sócio. A gente desfez a sociedade porque o Tomás foi morar em Portugal. Sim. E a gente se fala constantemente, frequentemente. Então, como a parada arrebentou lá antes, e tem um outro amigão nosso que mora na Itália, então, no começo de março eu já estava conversando com eles, entendendo o que estava acontecendo lá. Uhum. Então, no começo para o meio de março eu já sabia o que ia rolar por aqui, mais ou menos. Não sabia, obviamente, que ia entrar nessas dimensões que entrou, mas sabia o que estava chegando. E já fui cancelando as coisas a gente tinha coisa marcada até julho, junho para julho. Tinha coisa marcada até agora, até esse final de semana estava fechado. Acho que ainda tinha algumas coisas de julho também que já estavam fechadas. Aí eu fui primeiro cancelando as de março, da segunda quinzena de março, e pensando que a gente ainda ia conseguir voltar em abril para maio, junho, tipo isso. Não, tinha esse momento É, que se imaginou que pudesse acontecer essa é, volta. teve esse lance. Então eu consegui antecipar, assim, eu consegui me planejar um pouco para não ser pego tão assim, fomos pegos todos de surpresa, mas dentro da surpresa eu consegui, por estar conversando com esses dois amigos que estavam na Europa, eu consegui dar uma antecipada nos cancelamentos. Então, tipo, tinha o Flu, que era de Porto Alegre, ele conseguiu cancelar passagem, pedir reembolso e tal, porque tinha uma certa antecedência, enfim, deu minimamente para se organizar. E aí foi esse processo de decidir o que eu poderia fazer. E aí, pensando em milhares de possibilidades, a que me pareceu mais sensata foi decidir voltar para cá na tentativa de manter o imóvel por esse período, e aí tentar criar outras plataformas de diálogo com o que eu faço. E a partir de, sei lá, ano que vem, talvez, voltar a pensar em alguma atividade de reunir pessoas. Isso reunir pessoas em grande escala. Você pensa em, tipo, chamar um determinado artista para fazer alguma coisa por um período menor, tomando o cuidado necessário, distância, aquela coisa, ainda esse ano? É, Bom, a gente nunca aglomerou muitas pessoas aqui, porque nem cabem muitas pessoas. Sim. Então, a gente reduzia a nossa capacidade, a gente já trabalhava no limite, reduzir a nossa capacidade já significa as contas não fecharem. Então, não faz sentido eu focar em reabrir a casa para shows pequenos, menores, com pouca gente, com 20 pessoas. Não vou colocar o ingresso a R$ 50, R$ 80 para justificar um show de 20, 30 pessoas aqui na casa. Claro. Então, assim, se isso acontecer, isso vai ser um complemento de alguma coisa. Então, para mim é indiferente se isso acontecer esse ano ou ano que vem, ou Entendi. sabe, se acontecer o mês que vem, ou em novembro, ou em fevereiro. Não Uhum. é isso que vai sustentar a estrutura. Então, eu acredito que isso vai rolar, a volta vai ser gradual nesse lugar de shows menores, respeitando as regras de sanitárias e tal, mas assim, não posso mirar nisso agora. Isso vai ser consequência de outras coisas que eu devo fazer. Claro. E eu estava comentando aqui Mas eu antes. tenho, desculpa te interromper, mas eu tenho a Nada, nada. esperança de que role, e esse lugar eu acho que ainda rola esse ano, sabe? Poder reunir 20 pessoas. Eu não sei, eu tô minimamente esperançoso, tenho um lado otimista, eu vi umas notícias aí das vacinas já com estágios avançados de eficácia e tal. Tô Eu sou esperançoso. bem cético em relação a isso, cara. E é uma lógica que eu tenho adotado desde o começo, que é justamente não cogitar a volta para se acostumar com esse jeito e também não correr o risco de se frustrar. Citei bastante aí É, um texto que eu li do Leonardo Boff, que ele comentava assim que a pior coisa na época que ele foi preso pela ditadura, que a pior coisa é você dar uma esperança de liberdade falsa, né? Vinha um advogado lá e falava, não, daqui a 3 meses a gente vai conseguir
te soltar. E aí você fica alimentando a esperança para esses 3 meses, e aí chega nessa data, o advogado some. E aí a depressão piora, sabe? Enfim. É, E aí eu vi ele, justamente quando a gente entrou em quarentena, ele falou, cara, a gente está, bem ou mal, preso, tem que ficar preso numa cadeia que a gente escolheu, numa cela que a gente escolheu, que é a própria casa. Então eu pelo menos estou trabalhando com essa coisa, assim, porque eu estava vendo a história da vacina da China, que eles já estão em estágios bem avançados. Esse é um momento bem importante para a história da ciência, assim, porque eu acho que é a primeira vez que está sendo pesquisado um mesmo assunto numa escala tão grande, né? E aí a China parece que tem condição de desenvolver e ter um teste inicial das primeiras vacinas para o começo do ano que vem, e a capacidade de produzir 120 milhões de vacinas por ano. Só que a China tem 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, só para vacinar todos os chineses, são 10 anos de vacina. E aí ainda tem o complemento ideológico, que é, beleza, a China libera a patente, quem quiser pode fazer essa vacina no seu país e aplicar isso. E aí a gente tem esse bando de idiota aí no poder que vão falar, não, e um bando de imbecil que votou nesse cara, falando, não, não vou ter o chip do Partido o Chinês, do chip, Partido o Comunista chip do Chinês. Partido Comunista Chinês nessa vacina. Pois é, imagina, claro que vai rolar esse papo furado, né, cara? Nossa, nossa. Ah, Mas, enfim, por nem isso eu nem fala. fico cogitando a possibilidade de, vamos voltar em tal período e tal. Mas antes da gente começar a conversar aqui, outra coisa que eu comentei no começo da gravação foi justamente o fato, enfim, já tinha conversado sobre isso antes, de você estar nesse momento aí, pandemia barra quarentena, fazendo com que a casinha volte a ser o que originalmente ela tinha, o que você tinha se proposto, né? Não era uma casa de shows. Queria que você É. contasse essa ideia original e, inclusive, de onde veio essa ideia. Então, tem um. Só para eu finalizar a primeira parte e já Claro. entrar nessa segunda, que é a decisão de ter vindo para cá também, além desse lado de ter pensado todas as possibilidades profissionais de trabalho, de manutenção do imóvel e tal, também tem um lado ali que foi muito interessante pensar, que foi esse retorno para cá, né? Vir morar aqui é como se fosse realmente fechando um ciclo, sabe? De tipo, eu vim morar, fui construir uma parada, virou toda uma outra coisa e chegou num lugar e aí agora eu volto e de alguma forma encerro esse ciclo e começo um outro. Uhum. Então, simbolicamente, também me pegou num lugar muito, sabe, muito poético, foi muito bonito. Pensei, não, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, energeticamente também falando, sabe? Voltar para Pode cá, crer. entender tudo isso que aconteceu, encerrar esse ciclo e dar início a um próximo. Que tem a ver com o começo do ciclo que foi eu vir para cá morar. Eu vim Ah, morar nessa casa para ter um espaço. Eu morava num apartamento, tinha um tanto de equipamento enfim, tocava bateria, guitarra e tomava multa e reclamação e vim para cá, para uma casa num bairro barulhento, que é a Vila Madalena, já com esse intuito de produzir as minhas coisas, as coisas dos amigos, as ideias que fossem surgindo. E, e eu fiz isso durante os primeiros anos da casa. Aliás, quase todos os anos a gente produziu disco, gravou bastante coisa aqui. Mas o começo da casa tinha um pouco esse direcionamento. Tanto que o Rafa Crespo veio do Rio de Janeiro para São Paulo, desmontou o estúdio que ele tinha lá. E aí a gente começou a trabalhar junto aqui. Ele trouxe os equipamentos dele para cá também. Então a gente começou, o que era um home studio meu para uns trabalhos ali caseiros e coisas de amigo, virou já um estúdio já com uma estrutura melhor. A gente fez um monte de trilha sonora para MTV, a gente gravou um monte de disco, enfim. que Só discos, que, que discos foram gravados aí? cara, a gente gravou o que Temos, da Bárbara Eugênia, a gente gravou depois de novo o Tuda, da Bárbara Eugênia, a gente gravou o Dumbo, da Estela Campos, os dois do Rumbo Reverso, o solo do Marinho, do MDM, do Hurt Mode. A gente gravou um da Lulina, que
tá engavetado, vai esperar dar 30 anos e soltar uma grande pérola, tipo o Neil Young soltou agora. Demais. Lulina e quem? Quem era a banda? Ah, não lembro quem que era a banda da Lulina. Ah, pô. Mas acho que era Pedro Falcão, Léo? Urso, Léo sempre. É, a gente fez a trilha do o Rock Rocket, gravou um disco aqui, inclusive a capa do disco do Rock Rocket é uma foto deles aqui, quando era o desenho antigo do Luciano Scherer. Pode crer. É, O Feras enfim, Míticas é aí, né? não, Feras Míticas do Garotos não foi aqui, não. Ah, eu achei que Teve tivesse. uns o do William Bella, do Roger, a pré foi toda aqui, o 3 da Maglória, a pré foi toda aqui também. Enfim, a gente gravou e produziu um tanto de coisa, só que o Dago e o Gui Barrella, uma vez a gente teve uma conversa muito legal sobre isso. Você às vezes monta um espaço e monta um lugar, enfim, você cria uma estrutura ali, achando que aquilo vai ir pelo caminho que você está planejando. Só que os espaços têm a sua Vida própria própria. vida também, têm as suas próprias vontades. Muito por conta do fluxo que se tem nele. Enfim, sei lá, existe uma parada aí que não é tão explicável, que o bagulho vai sendo conduzido da maneira como ele acha que ele tem que ser conduzido, independente do que você queira. Isso aconteceu com eles na NOI e isso aconteceu aqui comigo na casinha, para caminhos diferentes, né? Para caminhos Claro, distintos. claro. Mas aqui eu estava mirando num lugar e foi indo para outro. Assim, eu nunca tinha planejado ter um lugar que recebesse pessoas para assistirem shows nesse sentido. Eu até achava interessante ter uma estrutura que eu ou amigos pudessem tocar e alguns outros amigos pudessem ver o que a gente estava tocando, criando. Então, a ideia era mais nesse lugar e menos no lugar de show. Só que existiu uma demanda, né? Isso no 2000 antes de 2010, 2008, 9, 7, 8, 9, Você mudou para tinha aí essa quando? demanda em 2007, Uhum. 2006 para 2007, 2007. Uhum. Vim para cá em 2007. No final de 2007, no meio de 2007 começaram a rolar esses encontros e as primeiras gravações, as primeiras coisas. Esses dias, inclusive, o Estevão do Bazar Pamplona me mandou umas 3 fotos. Cara, coisa mais saudosista do mundo, assim, as fotos antiguíssimas, a casinha completamente diferente, nada pintado, tudo branco, parecia eu tinha acabado de chegar, fazia, sei lá, 5 meses que eu tava aqui. E aí a gente tava tirando um som, eu tava, inclusive, tocando baixo no Bazar Pamplona, eu ainda olhei e falei assim, nossa, quem que tá tocando baixo? Ah, sou eu que tô Sou tocando eu. baixo. Eu nem me reconheci na foto. Mas enfim, isso no meio de 2007. Aí no final de 2007 começou a ter um movimento de amigos, aí em 2008 já começa a realmente, já virou. No final de 2007 já tinham algumas festas, já rolaram algumas festas com flyer e tal, mas era uma coisa mais aí, uma por mês. Aí em 2008 isso já começa a ganhar uma frequência. Uhum. E E eu você ainda não, morando aí. eu morando aqui, e eu não freiei. E o grande ponto foi esse, eu saquei que essa era a demanda e falei, não vou frear, não me Uhum. incomoda também, não é uma parada Uhum. que eu tenho que interromper. Uhum. Se é isso que a casa tá puxando, vamos lá, vamos Uhum. fazer. Se é isso que tá rolando e tá legal e é interessante, as pessoas que tocam saem felizes com o que rolou, as pessoas que vieram assistir também saem felizes, a gente que trampou também fica feliz, então, bicho, não tem por que parar. E isso foi indo, foi só aumentando, né? Em 2008 e 2009, uma super curva ascendência, tipo a do Covid, ascendente. E aí, em 2010, a gente já estava fazendo, sei lá, 2, 3 shows por semana, pelo menos. Uhum. E aí E virou eu outra morei coisa. aqui até 2012, então eu vivi essa intensidade por pelo menos, eu vivi, né, até 2012, mas pauladão mesmo foram os 2 anos, 2010, não, 3, né, 10, 11, 12, no 12 eu saí. O Tomás entra na sociedade nessa época. Mas entra em 2008, no Ah, comecinho do comecinho. Eu começo, a primeira festa é em setembro de 2007, quem foi dia o primeiro show? 22, Polara. Inclusive Demais. tem um parênteses muito legal que eu adoro contar, que é 22 de setembro de 2007, a Pacoli, na verdade antes, né, a Pacoli
que é uma amiga que está em São Francisco agora, artista plástica e tal, me fazia umas festas na casa dela chamada Band e falou, meu, eu queria fazer, que era um apartamento e sempre tinha um brother tocando um violão e ela colocava umas paradas dela para vender e tal. E ela falou, pô, eu queria fazer uma band com banda, só que o meu apartamento não rola. E eu tava fazendo essas reuniõezinhas de amigos aqui, ela falou, meu, rola de fazer uma na sua casa? Pô, super rola. Vou chamar o Polara pra tocar. Foda, massa. E aí foi a primeira vez que tinha uma banda anunciada, um flyer, a gente falando, olha, vai ter um show do Polara, vai ter vendinha da Pacole, do Carlos Dias, sei lá, de quem mais que tava vendendo. E é aberto ao público. Então ali eu considero o dia 1, digamos assim, 22 de setembro 22 de de setembro, 2007. que é primavera, inclusive, né? É? Não sei. Acho que É? é. Acho que 22 de setembro é o começo da primavera. É. E aí, eis que 22 de setembro de 2017, 10 anos depois, o que a gente consegue fazer? Um show do Polara Uma comemorando os Pacole. 10 anos. E Comemorando os 10 tinha a anos. vendinha da Pacole ou não? Pô, Tinha band, tinha as coisinhas da Pacole. que Exatamente a demais. mesma festa. A Que gente repetiu a demais. mesma festa 10 anos depois. Muito Só bom. que aí, obviamente, explodiu de gente. Tinha 1 milhão de pessoas, gente na rua e o cacete a quatro. Mas Falando foi isso, muito foda. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, sabe? Tipo, um pouco demais, né? Assim, 10 anos depois a gente vai lá e faz a mesma festa com a mesma banda do mesmo jeito. E, tipo, é isso aí que a gente deu faz. certo. É. Antes, você tinha chegado em São Paulo quando? Eu cheguei em 2001. No final de 2001 eu venho pra cá. Aham. Aí Tu é começo de trabalhando com Calixto, né? Castilho. Castilho, ó, foi mal. É. Castilho, é divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, bem na fronteira dos estados, onde o Rio Tietê deságua no Rio Paraná. Aí eu venho para cá em 2001, começo trabalhando com produção de evento, produção de qualquer coisa. Aí passo a trabalhar com design, diagramação, fico ainda uns 3, 4 anos trabalhando com design. Em casa ou E escritório? de escritório. Você diz eu trabalhando em casa, home É, office? é. Não, 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 não não, não, para não. Não, não. agência, Agência, estúdio, estagiário do Pega Fita Crepe da agência. pode crer. Aí me formo em comunicação social e rádio e TV. Tu vem para Aí São começo a Paulo estudar, fazer é, faculdade. eu venho pra cá, na verdade, eu venho pra cá por conta da minha filha, e aí eu vou estudar porque eu tinha que fazer alguma coisa, né? Trabalhar e estudar. Tá. E a minha filha, a mãe da minha filha é daqui de São Paulo, aí ela veio para cá com a nossa filha, eu vim para cá também. Aí vim para cá primeiro e depois comecei a fazer faculdade. Aí me formei em rádio e TV, comecei a trabalhar com produção audiovisual, aí depois me especializei em pós-produção, edição e finalização, aí comecei a trabalhar com edição. Aí fiquei uns 4, 5 anos trabalhando com pós, edição e finalização. E aí passei para música. A música, durante todo esse tempo, ela sempre rolou. Sempre fui fazendo show, tocando, inventando coisa com música. Teve Só que banda, ela sempre foi, tendo banda, ela sempre foi coadjuvante, né, nesse sentido. A música sempre foi meio um hobby. protagonista no meu coração e coadjuvante no meu bolso. Ah, sei bem como é. E E não só no aí, bolso, mas eu acho que tem uma coisa também para a cabeça, né? Porque, assim, é, sei lá, eu faço essa comparação comigo com o trabalho sujo. Muito tempo eu trabalhei em redações alheias e não me dediquei ao trabalho sujo como eu tenho me dedicado agora, né? O trabalho sujo hoje, sei lá, nos últimos 5 anos é o meu veículo. Eu não sou mais o é, fulano do Estadão, o Matias do Estadão, o Matias da Galileu. Porque é é, isso, a tua cabeça está presa num trabalho formal e a coisa que você realmente gosta de fazer é uma coisa que metem na cabeça da gente. Não, isso aí é um hobby, isso é uma coisa que nunca vai dar certo. Então, não trabalha com isso. E você teve esse salto de fé, né, de falar assim, bom, é. vou nessa. E foi a partir da casinha? Foi a partir da casinha, mas ela já estava num lugar mais um pouco bem alicerçado.
Porque ela começa no final de 2007, não, no final de 2007 começam ali algumas atividades, 2008, 2010 ela tá realmente rolando. Eu devo ter parado de trabalhar com publicidade, que era o que eu estava fazendo dentro da área de audiovisual de pós-produção, em 2012 para 13. Até 2012 você ia ia pro escritório ainda. Até 2012 eu ia para o escritório. Eu achei que antes disso tu já estava 100% na casinha. Não, talvez, 2011 para 2012, eu tenho que dar uma fuçada aqui nos registros, mas foi por aí, não foi antes de 2011 de jeito nenhum, acredito que foi 2012 mesmo. Uhum. E aí você já estava com um porto seguro, beleza, eu consigo largar porque eu sei como as coisas funcionam e quanto dá de grana para me manter. Sim, e também porque tem isso, né? Quando você não está se dedicando 100%, aquilo também não vai, obviamente, te dar um retorno de 100% do que poderia. Claro. Porque aquilo é a sua segunda, digamos, a sua segunda fonte. Você está se dedicando como segunda fonte ali. A partir do momento que você sai daquela ocupação que era a sua ocupação principal, aí você tem que se dedicar realmente 100% à parada que você criou. Uhum. E aí, então, né, se você, sei lá, sabe, tipo, por exemplo, eu ganhava, sei lá, 2x no trabalho com publicidade e x no trabalho com a casinha, e eu pensei, ok, eu tô ganhando 3x porque eu faço 2 ali e 1 aqui, só que se eu largar tudo e fizer aqui, pelo menos 2 eu garanto, porque eu dobro. Não sei se eu vou conseguir os 3 que eu tinha, somando tudo, mas 2 eu consigo e aí vamos ver se eu cresço. Efetivamente, eu nunca consegui receber o mesmo que eu recebia quando eu trabalhava no escritório, desde que eu larguei. Mas eu não me arrependo em hipótese alguma, porque eu justamente larguei aquele trabalho por outros motivos que não necessariamente o financeiro, né? Não é só para o financeiro que você olha. Não, o financeiro, no fim das contas, é o que seduz a gente a ficar nele. Né? Exatamente. Só isso, é só um número. Então foi meio que esse balanço que rolou. Eu acho que foi por aí. Eu fiquei até 2012 conciliando as coisas. E aí você conseguiu entender como é que dá para sobreviver de cultura independente no Brasil, tá certo? Que era um outro Brasil, né? Uma situação completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Não estou nem falando de pandemia e quarentena, mas ao mesmo tempo, né? A cultura independente, a música especificamente, ainda tem muitos passos para dar para se tornar uma coisa efetivamente sustentável. Só que por outro lado, você acompanhou aí de camarote uma evolução, né? Aí, tudo que aconteceu nesse século é uma profissionalização dessa música independente, que essa lógica que você está falando aí de tipo, era uma coisa, era protagonista no meu coração e não na grana, era a lógica da música independente antes do ano 2000 no Brasil. Quem vivia de música independente vivia porque gostava daquilo, poucos conseguiam sobreviver de fato sem ter um ou outro trabalho fora. Eram raras as bandas ou os artistas que conseguiam viver 100% de música. E hoje a gente está vivendo uma situação que, mesmo com esse cenário degradante que a gente está vivendo, muita gente está vivendo de música, né? Mudou radicalmente. Eu queria que você falasse aí o que você acompanhou nesse processo e como você foi absorvendo essas... Enfim, é muita coisa, mas sei lá, o que você chama mais atenção quando eu falo desse assunto? Eu lembro de um papo que eu tive com a Martinelli até há uns 2 anos atrás, que ela falou, quando você começou a casa em 2007, 8, 9, 10, a gente estava num lugar assim onde a gente olhava e falava, cara, estamos começando a estruturar um mercado de música independente, as paradas estão rolando, a gente tem acesso, as produções estão muito boas. Em 2010, um artista que gravava um disco, lançava um disco em 2010, antes disso, mas usando... Desculpa, estou com um cabelo aqui na minha boca. Um artista que lançava um disco em 2010, a qualidade, um artista independente, a qualidade desse disco dele estava ali na prateleira lado a lado com a Marisa Monte. Sim, então a gente tinha as devidas proporções, né? Sim, não era sim, o mesmo sim, estúdio, o mesmo equipamento, mas não era algo gravado no quarto.
Não era uma parada que você colocava para ouvir e ficava, tipo assim, discrepante, que nem era nos anos 90, né? Nos anos 90 você pega uma demo de uma banda independente e você põe para ouvir com o disco do Skank, a diferença é brutal. Nos anos 2000, não. Já não é tão brutal assim. É Eu óbvio estou que tem fazendo ali depois. essa comparação é porque quando você cita a Marisa Monte está no topo dessa parada, né, cara? Então, na hora que É, você fala dela especificamente, parece que você está querendo encher a bola mais ainda, forçando a barra. E eu estou só fazendo essa questão porque, assim, citando nomes, é o primeiro disco do Genesi e o primeiro disco da Tulipa. Esses discos estão ali juntos com os discos da Marisa Monte, de um jeito ou de outro. O público da Nova FM, que ouve a Marisa Monte, vai conseguir. E eu não estou nem falando que esse público é audiófilo, que ele é sim, super sim, sim. criterioso, mas de ter uma qualidade sonora que antes não tinha. Né? Exato. Então, assim, E a uma gente tem apresentação no. profissional também, né? Um disco com capa, com a capa bem feita, com um código de Sim. barra. Então, na primeira década desse século, a gente solidifica isso. E aí a gente sente que tem um poder nisso, né? Você fala, pô, a gente está conseguindo produzir uma parada que é muito boa. A Uhum. gente chegou onde a gente queria. Nos anos 90, que estava todo mundo correndo atrás para fazer legal, para fazer bem feito, para fazer bonito, para fazer direito. Chega em 2005, você fala, uou, tá direito. Em 2010 isso já tá, já estamos gravando, fazendo discos muito bons, clipes muito bons, tudo. Óbvio, eu usei a Marisa Monte só como exemplo para, né, exagerado para levar para esse lugar. Mas é isso que eu quero dizer. Então a gente eu começo ali a casinha nesse achando que tudo vai e de repente tudo não foi. Não Até foi. essa conversa que eu tive com a Martinelli no sentido de parecia que tudo ia virar e que o mercado independente ia super se alicerçar, ficar bem estruturado e que a gente ia conseguir ter bandas fazendo turnês super legais pelo país e vivendo de música direito e tal, e isso não aconteceu. Por que que isso não aconteceu? Edital. Eu não entendi. Edital. Você acha que o edital matou essa possibilidade? Os Não acho que editais matou. mataram Eu essa acho que o possibilidade? edital, que é uma ferramenta importante, acabou se tornando uma forma de uma espécie de um salário. Para mim, na minha cabeça, um edital é um prêmio. É algo que você não está esperando e você recebe. E muita gente É, entrou nessa. E aí, sim, eu estou generalizando o edital porque aí parece que é aquela sim, a sim, 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 mas natura. eu entendi o que você. Eu acho que tem. E É, aí, na paralela, eu discordo um tanto contigo, porque tem artistas que são 100% independentes, que estão fazendo o disco até com a sonoridade melhor do que o que se fazia, mas ainda não é uma coisa, tipo, que não estão mirando nesse lado mais mainstream, saca? E, ao mesmo tempo, artistas que chegaram lá. Você não pode dizer que uma Duda Beat não chegou lá. E ela saiu desse lugar que a gente está. tá, mas assim, tem uma Duda Beat a cada 5 anos Tudo bem, aparece. tudo bem, E a tudo Duda bem. Beat deveria ser a média, assim, os artistas. Uou, tá dando um flick aqui na luz que tá rolando aí, não sei se tá Tá interferindo aí dando pra para você. ver, mas não tem problema não. Não tem. Eu acho que assim, assim os artistas que deveriam. Eu não sei, obviamente, quanto que a Duda Beat ganha, mas o que a Duda Beat ganha hoje é uma coisa ali de boa se você colocar na música sertaneja. Então, assim, a gente deveria estar mais, a gente deveria ter mais Dudas Beats rolando Claro, claro. e o patamar para baixo dela, esse deveria estar, mano, isso é o que deveria estar mais bem alicerçado e não tá. Uhum. Eu acho que tem, e assim, tô falando exclusivamente de mercado, não tô falando De de cultura, arte, né? Não claro. tô falando, não tô falando de relevância artística, de Também conteúdo, não, tô falando também não. especificamente de dinheiro. Tô falando de Uhum, dinheiro. O meu uhum. ponto é grana, né? Nesse lugar que eu tô falando. O que a gente tem de música independente não está alicerçado financeiramente. Um artista que é menor que a Duda Beat tem que ralar demais para poder pagar as contas. E tipo, mano, não deveria ser assim, porque em outras estruturas de trabalho não é assim, você não tem que ser, não é tão fudido assim, né? Claro. Então eu acho que a gente existe essa falha que entendo, enxergo esse lado que você coloca dos editais, de que criou uma espécie de muleta e uma realidade
distorcida do que deveria ser o mercado, mas eu não coloco a conta toda em cima disso, não. Eu acho que tem um tanto de coisa, e inclusive políticas públicas também, além de editais, políticas públicas e privadas, mas sei lá, acho que tem um tanto de outras coisas que envolvem essa não estruturação, né, não sei se seria essa palavra, mas enfim, de não solidificar direito isso. Passa, inclusive, pelo fato de que muito se enxerga o mercado independente como um trampolim para o midstream e mainstream. Não se pensa muito em solidificar o mercado independente enquanto mercado independente. Sempre se pensa em passar por esse estágio para chegar até um próximo estágio. Eu acho que isso é um ponto crucial para a gente não conseguir estruturar direito o mercado independente. Uhum. A grosso modo, fica todo mundo pensando em como ganhar 10 mil por mês e ninguém solidifica para uma banda ganhar 2 mil por mês. Deveria todas as bandas pequenas estarem girando 2, 5 mil por mês, para depois estarem girando 10 mil por mês, para depois estarem girando 50. Assim, enquanto não se preocupar em ter essa distribuição no menor, eu acho que dificilmente vai conseguir solidificar para cima, sabe? Entendi. Mas isso aí tu também acaba jogando a culpa, entre aspas, na própria cena, no mercado, nos artistas, e exime um pouco, e acho que é uma discussão política importante aí, a forma como o próprio, eu não acho que seja só o brasileiro, mas estamos falando do Brasil, mas como o brasileiro vê o artista, né? No sentido de que o artista está fazendo o que ele gosta, vive uma vida mansa, é subir no palco e tocar um som, não sabe o quanto que isso é um trabalho. O cara vê um artista feliz apresentando um disco, o cara não vê o perrengue que ele teve para levantar a grana para fazer o disco ter a sonoridade que ele queria, para marcar aquele show, e acaba caindo nesse lugar que se acentua no governo Bolsonaro, mas não é propriamente uma novidade, principalmente em termos de governos, de tratar o artista como quase que algo decorativo, algo curioso, algo, que legal, sendo que a gente está vivendo um período, todo mundo isolado em casa, que se a gente não tivesse arte, não dava para atravessar, saca? A quantidade de tempo que a gente está se dedicando, eu não acho que isso é só quem trabalha especificamente com isso. A maioria das pessoas está vendo série, está vendo filme, está lendo livro, está ouvindo disco, e isso tem um papel de trabalho, de serviço essencial mesmo, saca? Não é tão essencial quanto os médicos à linha de frente, não é tão essencial quanto os motoqueiros que estão fazendo delivery de comida, mas é essencial sim. Né? Outro dia saiu uma pesquisa na Inglaterra, colocando assim, dessas profissões, o que você considera mais essencial e mais descartável? E artista estava no topo como a coisa mais descartável. Tem essa visão das pessoas que arte é fácil, que arte é uma opção por um não emprego. Toda essa coisa que a gente estava falando antes de largar o escritório para poder viver de arte, parece que é uma coisa hippie, uma coisa, nossa, tipo, amadora, é um punk que está fora do sistema, quando não, né? As pessoas ainda, velho papo que a gente sempre repete, né? O povo paga R$ 30 para tomar um drink ou para comer um hambúrguer e pede VIP para ver um show. O mesmo cara que paga R$ 300 para ver um show de um artista gringo. Isso tem É, uma eu, importância aí, né? eu, cara, eu enxergo que tem isso mesmo, é uma parada cultural. E aí, meu, tem milhares de desdobramentos. Inclusive, a gente pode até aqui discutir a respeito do quão condicionado o público é a apreciar muito mais um show cover do que um show autoral. Enfim, vai, culturalmente falando, vai para vários lugares nesse sentido que dificultam o trabalho artístico, de consolidação do mercado Uhum. independente, né? Artisticamente falando. Mas isso, tipo assim, é óbvio que existe a necessidade de cobrar isso do poder público, que seja trabalhado de outra forma, que seja apresentado de outra forma, mas acho também que nossa parte cutucar isso também além da esfera pública. Tipo isso, quando eu um exemplo,
Quando eu comecei aqui a fazer os shows na casa, a parada que eu mais ouvia era: não vai rolar, não vai dar certo, você não vai conseguir ter uma casa só de show autoral. Você vai ter que fazer banda cover, você vai ter que fazer DJ bombando na noite inteira, promoção de catuaba e isso e aquilo. E eu sempre, eu não tenho obrigação de girar uma determinada, sabe assim, eu não tenho, não é uma empresa que está visando um puta lucro e querendo crescer para amanhã ter a filial e tal. Então eu vou aqui na onde eu acredito que eu tenho que ir. E, óbvio, tive milhares de dificuldades por conta dessa escolha. Mas rolou, solidificou, alicerçou. Então, eu acho que é uma somatória desses fatores, sabe? Se a gente, digamos assim, esse cenário, essa estrutura de música independente também pensasse que ela precisa se solidificar nesse lugar menor antes de dar o passo maior, isso somado às políticas públicas, eu acho que iria conseguir estruturar. Eu acho que Claro. também só as políticas, porque só as políticas públicas foi o que aconteceu com os editais, é o que acontece com o SESC, uma parada Uhum. que não se sustenta. Se a gente tivesse uma super estrutura governamental dando apoio e não tivesse esse outro lado, esse pensamento coletivo de solidificar uma estrutura base antes de dar os próximos passos, eu não acredito que a estrutura de edital, de fomento, de incentivo iria ser o suficiente para a gente poder falar, olha só, a música independente, nessa estética que a gente está falando, ela está equivalente ao sertanejo, ela consegue ter um mercado, se sustentar, girar, fazer vários shows, uma banda do tamanho do Bugarins consegue fazer show em todas as capitais do país, todos os anos e tal, parará. A gente não está nesse lugar, Claro, claro. está Não, longe desse lugar. eu estou perguntando dessa questão do público porque, e aí eu percebo também, eu queria que você falasse um pouco disso, né, do próprio, da criação de um público, né, da formação de um público, e aos poucos você vai entendendo, mostrando para aquele público que o cara que veio lá assistir o show da banda do primo dele, que está tocando baixo, que legal que meu primo tem uma banda, aos poucos entender que nem a banda do primo dele tem outras bandas, e aos poucos, sei lá, em 2 ou 3 anos, o cara entende que, legal, tem a Casa do Mancha onde eu vou descobrir bandas, sabe? Eu não estou querendo descartar a importância do poder público, acho que é mega importante, né? Principalmente a gente está vendo aí nesse período de pandemia, né? Como as coisas estão na Europa e como as coisas estão no Brasil, né? Acho que é um comparativo básico para dizer como é que os mercados poderiam estar melhor. Mas eu acho que tem um lado de conscientização do público. E essa, Tem e demais. essa conscientização não é uma coisa de simplesmente ir lá e catequizar o cara e pegar o cara pela gola. Não, vem assistir a banda, não sei o quê. E sim trazer o cara para dentro dessa cultura. Né? Eu acho que tem vários pontos que a gente pode se usar de ferramentas, se beneficiar para isso. Esse cara que a gente pensa em trazer, primeiro, a gente vai trazer ele no afeto. A gente não tem que trazer ele de tipo, olha só, apoie a música independente, porque a música independente, tadinha, precisa do seu apoio. Não tem Claro, nada de tadinha. claro. A parte do tadinha precisa do seu apoio é a parte que a gente vai negociar com o Estado. O Exato. Estado tem que olhar e falar assim, realmente, vocês não são privilegiados nesse mercado, então eu preciso olhar para vocês. Essa Uhum. parte quem tem que cumprir é o Estado. A parte do público mesmo, de conscientização do público, ela vai estar muito mais no lugar do afeto e no lugar, sabe, do tipo, vem aqui que aqui você vai ser muito bem tratado, muito bem respeitado, e você vai se impressionar com o que a gente está entregando aqui para você. Você Uhum. vai assistir essa parada e você vai sair daqui falando assim: uau, eu não preciso ir ali assistir o Nirvana cover. Tem uma banda aqui de rock que é legal pra caralho. Eu não preciso. Tipo assim, é mais legal eu ver essa banda apresentando o trabalho dela. O show tá mais bonito do que o Nirvana cover é legal. As músicas do Nirvana eu sei, já sei cantar, eu gosto. Total. E eu percebi isso muito, muito aqui na casa, mas muito, muito, Matias, muito, muito.
Cansei de conversar com gente que vinha a primeira, segunda vez e falava: Nossa, eu não imaginava que shows de bandas autorais que a gente não conhece é tão legal e tal. Parará. Pessoas que vieram. Eu passei por situações maravilhosas de pessoas que vieram com 18, 19 anos, descobriram, viram shows, se identificaram com isso e depois de 3, 4, 5 anos montaram uma banda e depois de 2, 3 anos ensaiaram essa banda direitinho e vieram tocar aqui. E fala, cara, a gente montou uma banda porque a gente começou a vir assistir show aqui e percebeu que podia montar uma banda. Ia ter um lugar onde tocar e mostrar as coisas que a gente está querendo mostrar para as pessoas e tal. Uhum. Cara, isso para mim é a maior prova de construção de público. Então, assim, E não é lógico, só agora. uma coisa também só de construção de público, tem uma coisa pessoal que são pessoas que no fim das contas não propriamente viram amigos, mas são pessoas que estão ali na tua convivência, né? São pessoas que você conhece, né? Sim, sim, mas assim, eu acho que se expande para além disso mesmo, para pessoas meio desconhecidas Sim. que vieram, frequentaram aqui ou outros lugares similares e despertou isso nelas. Porque, além da música, tem toda uma atmosfera que a gente propõe nessas estruturas de música independente. A gente está falando ali de música independente, mas todos esses lugares são progressistas, todos esses lugares são legalistas. Então, assim, a pessoa que entra, ela para e olha, rola um pertencimento, sabe? Tipo, poxa, esse lugar aqui defende as mesmas ideias que eu, Uhum. né? Então eu acho que essas E a são, pessoa se era isso sente que eu ia, acolhida, né? era isso que eu ia falar quando eu falo de ferramentas que a gente pode trazer para para essa nossa educação do público. Eu não sei se educação é a palavra, mas enfim, para esse esclarecimento em relação ao público. Olha só, além dessa música muito legal que a gente está fazendo, apresentando de um jeito muito massa, a gente defende as mesmas coisas que vocês. A gente quer as mesmas coisas. A gente odeia esse governo estúpido. Enfim, temos uma postura em relação a várias coisas político-social que essas pessoas se identificam. E eu Uhum. acho que é uma construção longa, né? E gradual, e, sabe, trabalho de formiguinha mesmo. Então eu não sei se a gente tivesse um super apoio da grande mídia, o super apoio do Estado, talvez isso já teria girado muito mais. Uhum. Mas a gente não tem, então é um trabalho de formiguinha. E a pessoa que, sabe, tipo assim, que não é homofóbica, tenta não ser racista, tenta não ser homofóbica, tenta não ser machista, sabe, tá tentando ser uma pessoa melhor, ela se identifica muito mais quando ela vem aqui do que quando ela vai não quero citar nomes, mas num estabelecimento de música sertaneja onde vive saindo briga e os caras puxando o cabelo das minas e, sabe? Então a pessoa vai naquele Nem lugar e ela... precisa, sem estereotipar tanto, não precisa nem ser música sertaneja, né, Gil? Não, Várias casas noturnas populares em São Paulo que sim, tocam música sim, eletrônica, toca MPB, toca samba, toca rock, enfim. sim. E acaba tendo outra sensação de acolhimento de outros É, valores, né? eu acabo estereotipando, né, na música sertaneja porque a gente vê muito isso dentro do universo da música sertaneja. E Mas eu não é acho só isso lá, né? muito doido porque é um universo que gira muita grana, que dominou o mercado. Teve uma virada de mercado em 10, 15 anos no máximo, e eles dominaram o mercado e agora o mercado é todo deles. E é assim, e ponto final. Então, eu questiono muito essa parada da música sertaneja. Claro, Mas claro. enfim, foi só é só um exemplo diante de vários, né? Tem várias, como você falou, várias casas de músicas dos mais diferentes estilos que tem esse comportamento. Porque Então acho senão que a fica gente parecendo consegue. que o extremo, só existe um outro lado que é o sertanejo. É claro que é o mais massivo e tal, mas não está longe de ser o único, né? Não, tá longe, tá longe. Tem aqui, meu, aqui na Vila Madalena, aqui num perímetro ali de 4 Claro, claro. quarteirões, o tanto de estabelecimento completamente nocivo ao convívio social que tem, que nada acolhedor, que você, assim, olha só, aqui você é, né, você é um pouquinho melhor tratado. Tem outra, Você outra, sente. outra coisa aí que eu queria que você falasse um pouco, você até meio que passou um pouco nesse assunto e tem a ver com essa discussão, que é essa síndrome do crescimento, né? O negócio para dar certo, ele precisa necessariamente crescer
em número, né? Você mostrar ali. E aí eu lembro, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Tipo, muita gente veio perguntar, agora que a casinha está dando certo, não é hora para você sair dos 100, 150 lugares para ir para um lugar de 400, 500 lugares. Você até balançou uma época pensando nisso, mas queria que você falasse isso, dessa coisa da dimensão e como essa continuar pequeno tem a ver com esse acolhimento aí que você está falando. Eu acho que isso, inclusive, costura com o que eu estava falando a respeito de alicerce da base, de pensar mais no alicerce da base do que no trampolim para o próximo lugar, sabe? Eu sempre isso ficou me cutucando muito. Então, sempre que eu ouvia, tipo, você tem que ir para um lugar maior, as bandas que você trabalhava já estão tocando para 200, 300, 400 pessoas, você precisa de um lugar maior. E por mais que eu parava e falava, poxa, é verdade, realmente preciso. Mas ao mesmo tempo eu me batia nisso, poxa, mas então, então é esse o caminho. Você tem um espaço para um número menor de pessoas para girar durante um período, para depois ter um espaço para um número maior de pessoas. E aí eu vou girar mais um período e aí depois eu vou ter que dar o próximo passo de ter um lugar já de médio grande porte para 1000 pessoas. Não me parece saudável, sabe? Não me parece que estava funcionando esse modelo. Então, por mais que eu recebia esses estímulos, eu me questionava, cara, esse modelo não está funcionando. Uhum. O modelo que precisa ser estruturado para funcionar é esse. Depois que esse estiver funcionando, aí a gente pode pensar no próximo. E aí isso me fez focar muito mais nas vantagens desse modelo menor que eu trabalho, que eu sempre trabalhei. Dentre elas está esse acolhimento, de certa forma, esse controle, tem um nome específico, quando você consegue criar um clima todo que ele é controlável, sem sem que seja necessário milhares de esforços e malabarismos, porque por si só ele já tem Naturalmente. aquilo. Aham, aham. Naturalmente ele já vai por esse lugar. Por exemplo, a casa completa 13 anos e nunca aconteceu uma briga. Eu nunca precisei ter um segurança separando duas pessoas aqui na casa. Nunca Uhum. teve nenhuma discussão de voz alta. Que Então, foda. assim, não acho que sabe, eu Por não acaso, acho que né? eu tô errado. Não acho que eu tô errado, Não, e bicho. não é uma coincidência, Não é uma né? coincidência. Claro que não. Então, tem todo esse lugar, essa atmosfera que você consegue manter e propor. E, quando você pensa em expansão, ao invés de você pensar em expansão de tamanho, de quantidade, eu penso em multiplicação. Por exemplo, o que eu foquei em fazer? Tentar, de alguma maneira, auxiliar outros espaços similares ao que eu faço. Então, por exemplo, a Letícia, que foi gerente aqui da casinha comigo durante uns 2, 3 anos, voltou para Uberaba e montou o Laboratório 96, que é uma casa de shows independentes em Uberaba. A galera de Goiânia, que tinha o estúdio, montou o complexo, que funcionou durante alguns anos como casa de show também. Eu fui para lá, fiquei um tempo lá, a gente montou planilha de controle de negócio, controle de estoque, fluxo de caixa e tal. O Marcelo Damasio da Se Rasgam e a Renê, antes deles abrirem o Zig lá em Belém, eles vieram aqui ver como que eu fazia a casa. Eu fui para Belém, fui no lugar onde eles iam abrir, a gente sentou e discutiu todos os processos, como eram feitos. Então, assim, cara, para mim tá mais do que claro que o grande lance é esse. Eu não tenho que aumentar a minha casa, eu tenho que fazer existir milhares de casas do Mancha, não quero que sejam minhas, mas só, sabe, milhares de Claro. casas como a minha, pelo país inteiro. Quanto mais gente falar, meu, eu quero fazer uma parada similar ao que você está fazendo, sabe, um lugar pequeno para 50, 100 pessoas, mas que possa receber uma banda, fazer um show massa, que faça com que o público da cidade, o público do local, da região, vá até lá, entenda esse movimento, entenda essas pessoas fazendo isso, se sinta pertencente disso. É isso. Para mim está muito claro que é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu estava fazendo esses anos todos. Não Claro. estava na onda de ter uma casa gigante para 1000 pessoas. Estava na onda de espalhar essa sementinha o máximo que eu consegui para que o máximo de casas pudessem comportar shows e 50 pessoas e fazendo com que essas 50 pessoas que estão lá assistindo se sintam parte daquilo ali. Eu acho que é assim que a gente vai
construir a base do público do Uhum, mercado da música independente. uhum. Essa é a base que não existe ainda, que tem que ser construída. Mas aí voltando ao teu papo com a Roberta, né? Que tipo, a gente está aqui às vésperas de algo acontecer, 10 anos depois, algo não aconteceu. Só que ao mesmo tempo você citou alguns exemplos aí, e eu tenho certeza que se você começar a puxar, tem vários outros. Dá para falar em dezenas de exemplos, dezenas de casas do Mancha espalhados pelo Brasil que foram ou não inspiradas por você, porque afinal de contas não é uma grande sacada, é só uma coisa de, vou manter aqui um negócio que eu consiga controlar com mais cuidado. Sim, Nesses últimos 10 anos, né? Nesses últimos 10 anos, a gente pode falar que o contexto que a Casa do Mancha existe em São Paulo se replica em quase todas as principais capitais do Brasil e em vários estados sim. do interior. Então você tem, Sim, de e eu alguma forma, uma evolução. Não tão tem. rápida quanto você está pensando, mas. Eu acho que o fato não é nem dela não ser tão rápida, é dela não conseguir ser tão massiva, porque eu acho que o que acontece é que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente tinha uma expectativa de que isso ia ser mais massivo, sabe? De que, assim, eu achava em 2008, 9, 10, quando a casinha tava começando a ferver mesmo, eu falava, cara, daqui a 10 anos vai ter 60 casas do Mancha em São Paulo, vai ser incrível. A gente vai poder trazer uma banda de Recife e fazer 5 shows espalhados na cidade inteira na mesma semana, sem conflitar, porque Que vai ter cada um casa tem lugar, o seu público, né? cada casa tem o seu público, cada casa tem o seu ritmo, enfim. Até porque o Claudão fala muito isso, o Claudão da obra fala Claro. muito isso, e Uhum. tinha mais alguém que falava que concorrer, para mim, é correr junto de alguém. Então, os meus concorrentes são as pessoas com quem eu ando junto, são as pessoas que correm junto comigo. Demais. Então, era nesse lugar que eu enxergava. E era essa expectativa que eu tinha, de tipo, cara, é isso, é para esse lugar que a gente tem que mirar. Então não aconteceu massivamente dessa forma. Isso foi frustrante. E isso, de certa forma, foi um balde de água. Esse balde de água fria foi meio que enfraqueceu todo esse processo. Isso, Uhum. isso, é, isso é triste. Mas rolou uma evolução, sim. Hoje, em 2020, agora, obviamente, não por conta da pandemia, mas até em janeiro de 2020, a gente tinha bastante lugar para se tocar no país, assim, tinha um tanto de lugares, evoluiu, rolou uma evolução, a gente estava, esses lugares estão em contato, então, assim, eu converso muito com o Claudão e da obra, com o Léo e o Bernardo da Autêntica de BH também, com a galera de Curitiba, com a galera de Porto Alegre, todo mundo está conectado. Então, assim, isso já é uma puta evolução. Antes Claro. eram pontos soltos no país, iniciativas completamente desconexas que tinham a ver, mas que não se falavam. Agora a gente já está todo mundo junto. Quando aparece alguém, tem o fulano de tal no Alto Paraíso do Goiás que está montando um centro cultural, bora escrever para ele, ver como que ele está fazendo, falar como que a gente fez. Tal. Então, já existe esse movimento. Pô, isso é demais, isso é Uhum. ótimo, é muito Uhum. melhor do que o que nunca existiu. Claro. Então, eu acho que existe uma evolução. Eu só acho que ela foi bem, bem menos do que poderia ter sido. Então, mas Que vamos, é, vamos fazer uma comparação. É péssimo comparar com os Estados Unidos, mas é didático em algum aspecto. Eu acho que essa década que a gente viveu agora, dos anos 2010 até 2019, é mais ou menos equivalente ao que a gente viu nos Estados Unidos nos anos 80. Depois do que aconteceu o punk rock, você tem várias pessoas em várias cidades diferentes, aos poucos criando pequenas cenas que aos poucos vão. Uma coisa que já tinha acontecido nos anos 90, se você para pensar, sei lá, Mangue Beat, sim, Patufu e Skank em Belo Horizonte, todo o movimento do rock gaúcho, bandas saindo de Floripa, de Curitiba, de lugares que antes a gente nem ouvia falar em tem banda lá, e aos poucos tinha, né? Só que isso foi meio que empenado, primeiro por conta de uma crise econômica no final do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, e depois por conta da internet, né? Porque a internet acabou mudando a regra do jogo e as gravadoras falaram para
todos os artistas de médio e pequeno porte, foda-se, eu não vou cuidar de vocês. E aí a gente entra na primeira década do século, é basicamente o momento em que os artistas que em outras épocas estavam esperando serem descobertos por gravadoras para conseguir lançar seu disco, entendem que, tipo, cara, agora eu vou ter que gerir minha carreira sozinho, quando chega nesse momento que a casinha começa a andar com as próprias pernas. E eu vejo muito esse paralelo. A gente está vendo pequenas cenas que estão acontecendo até embaixo de cenas maiores, no sentido mercadológico, muitas dessas cenas motivadas por edital ou por empresas que estão injetando dinheiro nisso, mas na base você tem uma base sendo criada. Exatamente essa troca que você está fazendo. E tinha isso aqui em São Paulo, eu não sei que fim levou aquele P10, que era O coletivo várias das casas, eram casas. 10 casas noturnas, inclusive a própria casa do Mancha, tinha a casa de Francisca, quem mais? Tinha a Serralheria, enfim. Puxadinho, Central das Puxadinho, várias casas Artes. que fecharam, né? É. Mas vocês tinham essa coisa que é exatamente o que você descreveu em nível nacional, só que falando de São Paulo. Né? Isso continua? Tem alguma. Então, eu acho que o que rolou. Então, eu concordo exatamente contigo dessa evolução que aconteceu nos anos 90, a internet, não vou nem falar a quebra das gravadoras, mas Não, esse o novo desvio de sistema. foco. É, esse novo sistema, aí os artistas na primeira década tendo que entender como que vai se trabalhar isso. Só que o que eu acho é que assim, isso deveria, na primeira década, isso deveria ter sido resolvido. E nessa segunda década isso deveria estar começando a Entendo. andar já mais com as próprias pernas. Uhum. Não aconteceu, mas tudo bem, deu uma travada. Eu acho que essa foi a travada. Essa década que acabou era a década que era para a gente já ter alicerçado essa estrutura e a gente não conseguiu. E aí entra o porquê. É, não sei se tem uma resposta para o porquê, mas o grande ponto foi esse. Fecharam várias casas, muita gente, tipo assim, muita coisa não deu certo financeiramente. E foi exclusivamente no financeiro. Todos os artistas que surgiram tinham trabalhos incríveis, as casas que surgiram faziam trabalhos incríveis. A parada só não se fechou no financeiro. Então, eu não sei qual é a resposta, mas eu não tenho como dissociar essa resposta da estrutura econômica do país nessa segunda década. Uhum. Eu acho que o país também foi entrando numa estrutura que economicamente não foi se sustentando direito até chegar no caos que está hoje. E aí tudo foi fechando também, a gente não conseguiu manter isso. Então o P10, por exemplo, que era essa iniciativa das casas, era uma iniciativa muito similar à que a gente está fazendo agora em âmbito nacional. Inclusive, o estatuto do que a gente está desenvolvendo para esse coletivo nacional tem como base o estatuto do P10. Que Como foi um chama? estatuto Tem um nome para esse coletivo nacional? input. Input. É. Inclusive, de certa forma uma continuação do P10, só que em nível nacional. O P10 não conseguiu se estruturar porque muitas das casas fecharam, acho que, sei lá, 70% das casas que estavam no P10 fecharam. E mesmo antes delas fecharem, a gente começou a se dar conta de que estava sendo muito difícil encontrar os pontos unânimes para se discutir o que precisava ser discutido. Cada um precisava muito de coisas, sabe? Cada um meio que Diferente. correndo por um lado. Então isso começou Uhum. a ficar muito difícil de coordenar. E precisava também de uma estrutura de coordenação disso, o que ninguém Uhum. estava disposto a assumir, porque estava todo mundo correndo atrás de resolver apagar o incêndio da sua própria casa, né? Claro. O Pena, eu conversei muito com o Pena Schmidt sobre isso. O Pena é uma pessoa que ficou durante todos esses últimos 10 anos, o Pena, toda vez que me encontra, ele fala isso, cria uma associação das casas, regulamenta isso e tal, mas é complicado, Claro. não é tão simples assim, né? Então, e aí assim, aí você começa a tentar, e aí o bagulho não vai dando certo. Aí daquelas 10 pessoas que você começou, 5 fecharam, só tem outras 5. Dessas 5 que sobraram, 3 estão super desgostosas da vida, já estão desanimadas, não sabem se vão continuar. É muito difícil, cara. Então, eu acho que essa década última agora, ela foi de um balde d'água fria, e agora a gente entra nessa retomada de, ok, vamos tentar
de passar dessa pandemia, todo mundo agora está tendo que repensar como vai se trabalhar, como vai se reconstruir, parará, agora o ressignificar mais do que nunca vai ser necessário. Então, como que a gente constrói essa parada a partir de então? Para mim tá sendo, o meu pensamento está sendo meio que nesse lugar. São quantas casas no input? 20 mais ou menos. Em quantas cidades? Putz, umas 10 cidades. Tem. E quem quiser participar, putz, tem uma casa que tem a ver. Tem um site, uma página, um grupo. Como é que tá isso? Não tem nada ainda. A gente está começando, a gente começou a fazer as reuniões virtuais e por enquanto a gente está se entendendo enquanto 20 casas, quais são os pontos em comum, quais são o que a gente está buscando, para a partir disso entender quais são as próximas casas que podem entrar, né? Porque antes da gente definir direito o que a gente é, fica mais difícil da gente entender quem que pode, quem que não pode estar junto. Entendi. Isso é uma discussão gigantesca para muitos lados. A gente discute desde tipo, tá, beleza, somos casas de shows autorais, então assim, a casa tem que fazer só show autoral, mas a maioria das casas não conseguem se sustentar só com show autoral, não. Então tudo bem, tem que fazer algumas festas que são festas de DJs ou de banda cover ou festa temática de alguma coisa, mas então a gente tem que colocar uma porcentagem de shows autorais. A gente tem que ver quantas vezes a casa abre por mês, sabe? São muitos aspectos que têm que ser considerados para entender o que é esse coletivo. Realidades completamente diferentes, né? Realidades completamente diferentes. Então, como que a gente se nivela? Esse aqui é o grande ponto. Como que a gente se nivela? E para você, quais são as tuas diretrizes aí? O que uma associação como essa devia priorizar? Eu acho que uma associação como essa deveria priorizar criar estruturas para que todas as casas possam chegar ao estado, ao lugar de trabalhar exclusivamente com artistas independentes e shows autorais, e isso ser o suficiente para ela se sustentar. Uhum. Eu acho que deveria mirar nesse lugar. Isso e que aí criar estrutura. Originalmente seria uma base e vira uma meta, porque nem todo mundo consegue isso. Então a meta é se tornar uma casa 100% autoral. Aí a gente tem um mercado de base. Se a gente consegue, somos em 20 casas. Se a gente alicerça essas 20 casas dessa forma e depois consegue simular 50 estabelecimentos no país que sobrevivem de shows autorais, que movimentam bandas autorais, que fazem esse circuito girar. Aí você consegue já pegar uma banda de porte pequeno, mas já um pouco conhecida, já com um show bem trabalhado, e fazer alguns circuitos, fazer pelo menos 4 circuitos nessas 50 casas. Uhum. Sabe, o circuito Nordeste, o circuito Sul, o circuito Rio-São Paulo. Então você consegue começar a estruturar realmente um mercado independente. Eu pelo menos enxergo que esse é o caminho mais eficaz que a gente deveria percorrer. Então, por isso que eu acho que essa associação deveria ter como objetivo solidificar esse lugar. Uhum. E aí encontrar parceiros para isso, que é o que eu sempre discuto também nos debates com outras estruturas de trabalho no mercado da música, seja conferências de música, sejam festivais de música, mesa de debate, palestra. Meu ponto de discussão é sempre esse, sempre tipo, ok, efetivamente, qual é o caminho que a gente tem que trilhar para solidificar isso? E todas essas casas são de pequeno porte? Todas essas casas são de pequeno porte, não, tem algumas exceções. O Circo Voador é parte do grupo, mas e aí isso também é uma discussão que a gente está tendo. Por exemplo, determinadas, sei lá, se a gente consegue determinados editais ou patrocínio ou qualquer coisa nesse sentido, o Circo Voador não é uma das primeiras prioridades, porque o valor e o valor necessário para você movimentar alguma coisa no Circo Voador é o valor necessário para você movimentar 15 outras casas menores no resto do país. Claro. Então, para o Circo Voador entrar, ele teve que estar ciente disso. Olha, você está entrando para esse coletivo, a gente vai lutar por muitas coisas em conjunto, mas
em determinadas situações, a gente vai privilegiar, obviamente, quem é menor do que Não. você. Uhum. E o Circulador é a exceção ou tem outra casa grande também, além deles? Cara, eu acho que o Cine Joia tá meio não tá, porque o Grupo Vegas tá com o Z. E o Cine Joia tá meio que, sabe, como se fosse um acoplado ao Z, já que o Z é parte do grupo, então o Joia também. Se a gente precisar fazer alguma coisa com o Joia, ele Tem está à conversa. disposição. Tem Legal, conversa. legal. Mas também nesse mesmo lugar. E aí, fora eles dois, eu acho que o Brocave de Florianópolis é a terceira maior casa, comporta 500 pessoas. Uhum. Aí abaixo do Brocave já são casas de 300. A Autêntica também comporta 500, eu acho. Acho Comportava, que né? a Eles gente quer entregaram um 400. imóvel. Ah, eles É. mudaram? Eles entregaram o imóvel e vão em busca de um novo Ah, imóvel, tá. ainda não tem. Pode crer. Mas é isso, aí todas as outras são abaixo de 400. E por enquanto aí nessa época de quarentena, o que vocês estão fazendo? A gente, você diz o coletivo das casas? Exato. Cara, a gente está estruturando projetos para possíveis patrocínios coletivos, imaginando alguma espécie de turnê online para viabilizar financeiramente um auxílio para os artistas e para as casas. A gente está discutindo e tentando elaborar um fundo de investimento, uma espécie de fundo, eu não sei a palavra juridicamente correta para isso, mas é uma espécie de um fundo de investimento mesmo, onde, sei lá, onde a gente pode tentar algum apoio internacional, sabe? Algum coletivo internacional que queira financiar um fundo que tem como base as casas de shows independentes do país e tal, parará, Uhum. parará, que é diferente de um projeto para um edital ou para um financiamento privado aqui no Brasil e tal. Isso. E fora isso, a gente também está se falando o tempo inteiro para entender como que cada um está lidando, como que cada um está passando por esse período, quais são as negociações de imóveis que cada um conseguiu, para a gente entender como que o país inteiro está negociando imóvel. Então, é importante isso, para a gente saber, ó, o país inteiro conseguiu negociação e aí a galera do norte do país não conseguiu. Galera, ó, usa como exemplo tudo que a gente conseguiu aqui, briga aí, porque vocês vão conseguir e tal, enfim. Pode crer. A gente está tentando se fortalecer nesse lugar também. Pode crer. E você, Casa do Mancha, o que você está fazendo aí? Pensa em fazer durante esse período indeterminado de quarentena? Você está fazendo umas lives, né? Por enquanto, bate-papo. Cara, eu fiz umas lives, estou fazendo umas lives de bate-papo e estou preparando aqui a casa para fazer umas lives de banda tocando. Ah, Ainda está em testes e depois que tá tipo a vacina, ainda está em testes. E depois que eu fizer vários testes, ainda vou ter que implementar uma estrutura de segurança sanitária para poder receber que chegue claro. 3 ou 4 pessoas aqui. Então não é para agora, mas é para em breve. Espero eu que o quanto antes eu consiga resolver isso. Estou pensando em outros produtos no universo digital, podcasts, sei lá. Enfim, estou vindo para cá com a intenção de criar novas formas de se trabalhar a casa e essa estrutura, esse alicerce da música independente, que não Uhum. seja show. Aham. Como é meio isso, sabe? Como pensar sem shows, sem a execução de show. Para mim está sendo um super desafio isso, mas está Aham. sendo muito interessante. Eu trabalho, por exemplo, com a Luísa Lian e a gente estamos no processo do disco novo e tal, e tinha um planejamento, obviamente, no começo do ano tinha um planejamento do disco e tudo mais, que tudo isso teve que está sendo repensado. E uma das coisas que a gente está pensando é como uma artista, como lançar, como executar, fazer o planejamento e executar o lançamento de um disco sem show. Vale a pena? Não vale? Vai segurar? Não vai segurar? A gente está muito num pensamento de não, a gente não tem que segurar, a gente tem que pensar em outros diálogos. Como que a gente constrói esse discurso artístico sem a plataforma shows? É basicamente isso que a gente tem que pensar. Então eu acho que eu estou pensando meio isso com a casinha também. Como que eu construo a narrativa do que eu faço com a Casa do Mancha, do que eu fazia,
Como que eu continuo essa narrativa, como que eu agora reconstruo ela sem os shows presenciais? O que que eu posso fazer e como eu posso fazer? E a partir do momento que eu achar que tem que voltar alguma coisa, como que vai se dar essa volta? Onde vai se dar essa volta? Então, para mim ainda está muito, muito, muito aberto. Mas eu estou criando aqui estrutura para que eu possa fazer várias coisas. E aí, a partir dessas possibilidades, eu vou vendo o que funciona e o que não funciona. Dá para pensar em fora da casinha aí, online, a curto, médio Kátia prazo? me. Pois é, a Kátia me deu essa cutucada semana passada, inclusive. E assim, o Fora da Casinha Online, ele já tem um nome incrível, que é Dentro da Casinha. Eles já viram Dentro da Casinha, né? A versão digital do Fora da Total. Casinha é o Dentro da Casinha. Então, a gente está pensando nisso, sim. Eu confesso para você que eu ainda tenho um pé atrás. Eu não queria voltar com o festival agora, no meio dessa história toda. Claro. Mas não descarto também essa possibilidade, não. Estamos E pensando seria o nisso. quê? A quinta edição, quarta edição? Quinta edição, né? Quinta edição. Seria a quinta edição. Demais, demais. Que pode ser que seja, pode ser que vire. Pode ser que a quinta edição venha aí no digital. Massa. E pensando mais a curto prazo, por enquanto é isso, é testar essas coisas, a história do input. Por enquanto só. Cortou a última coisa que você falou. Não, a história do input, É, pensar é o a que vai ser a casinha aí, mas por enquanto você não está fazendo nada. Tipo, essas lives que você está fazendo é uma coisa que vai da tua cabeça, vou lá e vou fazer uma live com fulano. É, é mais quando a conversa com alguém gera o assunto que faça sentido fazer uma live. Uhum. Então, mas bem, sem comprometimento por enquanto. Eu também optei, aí volto pro que eu tinha falado no começo, o meu lado caipira me fez também agir dessa forma, sabe? Quando bateu a pandemia e tal, e todo mundo, o que vou fazer? Vou apresentar, não vou fazer nada, vou esperar, calma, vou entender o que é tudo isso, vou assimilar o que todo mundo está fazendo, vou aprender a fazer algumas coisas e aí vou propor o que eu quero propor. Eu não sei o que eu quero propor ainda, não tenho como propor algo. Assim, Claro. nem financiamento coletivo eu fiz. Todo mundo fala, você deveria fazer o financiamento coletivo para casa e tal. Assim, galera, calma, nem pensei ainda a respeito de nada. E já passaram 3, 4 meses. Realmente, eu sou lerdo. Deixa eu no meu tempo. Eu lerdo no meu tempo, tô aqui há 13 anos, rolando o bagulho, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, eu não tô me cobrando também uma solução rápida, não. Eu tô me cobrando muito mais pensar em tudo isso e abrir essas portas, essas possibilidades. Acho que esse é o curto prazo. E aí, fazendo essas conexões. O input são essas conexões, o fora da casinha digital são essas conexões, as lives que eu estou planejando fazer aqui são essas conexões. Por enquanto são os bracinhos andando por aí, no digital. Demais. Demais. Bicho, acho que é isso, cara. Deu para dar uma bela geral aí. Acho que Maravilha. bom ouvir tudo isso, assim, achei que estava num esquema mais de subsistência, mas pelo contrário, né? Tá mirando alto e bom saber. E mirando Sim, sim, alto sim, tô. mesmo É, no âmbito pequeno. Demais. exatamente. É meio dessa forma que eu enxergo, sabe? Mirar alto não significa ficar milionário e crescer e explodir, não. Significa fazer uma parada, continuar criando coisas relevantes cada vez mais. Acho que Demais. é esse o foco. Massa. Mancha, Valeu demais, obrigado pelo papo, valeuzaço. obrigado pelo convite. Quando tiver no ar, eu te mando o link e aí você ajuda a espalhar, beleza? Valeu, Perfeito. velho. Fica Um bem aí. abração. Até já.